Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, né, a higienização faz parte dos cuidados, né, não sendo somente da enfermagem, como também, né, no âmbito do auxiliar, com o próprio paciente, quando ele é consciente, ele se toma banho, escova os dentes. Isso é importante a gente falar um pouco sobre por quê. Em âmbito hospitalar, a gente tem um monte de tecnologias falando, tá, na higienização oral do paciente. Temos muitas tecnologias aí inovadoras, lançadas no mercado aqui para a gente trabalhar, referente à higienização oral eficiente de um paciente, não somente dos conscientes, mas daqueles acamados que também são entubados. Então é importante eu trazer para vocês esse assunto, porque a principal complicação que temos, né, com pacientes em âmbito de UTI, principalmente, é a pneumonia, principalmente associada à ventilação mecânica. Mas falando sobre a higienização e a tecnologia, existe, como eu falei, essas tecnologias referentes à higienização, porém não é somente a higienização oral que é importante com a escovação de dente. Também temos um material antissépticos próprios para fazer, né, a higienização do paciente. Então é importante você conhecer no seu setor os materiais que provém, né, para fazer a limpeza da boca dos pacientes. Do mesmo modo, como eu falei que a complicação mais comum é a pneumonia, o porquê que a pneumonia é um fator muito importante em conhecer e sendo a complicação, principalmente nos pacientes com dificuldades, né, de se auto-higienizar e dos entubados, por causa das placas bacterianas respiratórias que ficam alojadas, né, em volta da boca do paciente, e assim, a cada salivação, a gente manuseio, vai introduzindo essas placas aí colonizadas para o pulmão do paciente e aí ocasionando a pneumonia. A pneumonia associada à ventilação mecânica é um dos fatores que acomete muito nas UTIs por causa da intubação, que é o método invasivo, né, que geralmente fica lá diretamente no tubo no pulmão do paciente, e essas placas, elas vão através da abertura que fica, né, com a intubação lá na traqueia do paciente, indo para o pulmão e ocasionando outras complicações advindas. Não somente a pneumonia, como a herpes simples, dermatite de contato, aquelite, principalmente aquelite, que é umas rachaduras que ficam em volta da boca devido à secura do paciente, né, da boca, pacientes que ficam muito tempo com oxigenação, resseca, então começa a rachar, ocasionando essa aquelite, a leucoplaquia e outras patologias advindas também. Agora falando sobre essa tecnologia que eu vou mostrar para vocês, que foi lançado já tem um tempinho, mas tem diversos modelos, diversos tipos, provavelmente vocês não devem ter visto, mas os que já viram já devem ter uma noção do que eu vou falar, que são as escovas aspirativas. Existem formas de escovas dental mesmo, como se fossem aquelas escovas que nós usamos, e escovas em forma de suave. A diferença dessas escovas aí com as nossas que utilizamos em casa, que elas são bem mais macias do que as nossas que utilizamos na nossa própria casa, por causa justamente, né, da lesão, de evitar lesões na hora de escovar lá a boca do paciente e evitar lesionar para ocasionar outra complicação, né, que a gente não quer que aconteça. E essas escovas, elas já provêm de uma válvula na outra ponta, pode ser conectado ao sistema de aspiração. Então, como a gente vai escovar os dentes do paciente, ao mesmo tempo, a gente pode estar aspirando o conteúdo da boca, saliva, restos de comida, e assim já limpando por completo, né, a boca do paciente e diminuindo essa complicação que seria a pneumonia. É parecido com aqueles produtos dentários e odontológicos. Se você já foi, né, no dentista, eles utilizam aquele aparelhinho, conforme eles vão limpando, vão lá sugando. É parecido com aquilo, a diferença é que é uma escova. Pacientes com disfagias, entubados, onde possuem extremamente dificuldades, né, que eles estão meio assim acamados, mas eles entendem você, mas eles não conseguem por si só escovar os dentes. É um método bom, né, de utilizar essas escovas. Em hospitais que não têm essa tecnologia, eles utilizam-se da bonequinha. Se você não conhece a bonequinha, ele é um método mais barato, né, de se fazer, parecido com as escovas. Tem a diferença que ele é feito com material próprio da unidade. A gente encontra aqueles palitos de abaixador de língua, gases não estéreis, a gente consegue montar uma bonequinha e fazer a higienização com esse material. Se você nunca viu esses bonequinhos, eu vou deixar aqui no card meu vídeo que eu tenho
onde eu demonstro como se monta uma bonequinha dessa para fazer, né, utilização, né, no hospital, ou até mesmo em casa, se você não tiver, né, essas escovas assim modernas, quiser utilizar um método mais barato que possa fazer na hora, também possa utilizar. Vou mostrar a escova para vocês verem em formato de suave, né, porque tem a forma de cerdas e de suave. Essa escova que eu tenho aqui, ela é forma de suave. Estão vendo que ela tem uma ponta que é uma espuminha. Ela parece uma escova, tem os dentinhos aqui, porque a gente vai escovando e automaticamente vai tirando as placas, sujeiras e tudo. Como eu falei que ela tem a válvula aqui que conecta lá no sistema de aspiração, tem aqui um buraquinho, um botãozinho que nós falamos, que colocamos o dedo, onde que vai iniciar o sistema de aspiração. Se a gente escova os dentes e não aperta aqui, ele não vai sugar o conteúdo lá da boca do paciente e vai acumulando lá na boca. Isso não é o que a gente quer. Então, temos que, na hora de escovar, apertar aqui o botãozinho que ele vai sugando. É um método bom de utilizar, eu recomendo bastante, porque ela não lesiona a boca, ela é bem macia, ela até amassa, se vocês conseguem utilizar no formato anatômico da boca do paciente sem lesionar. O da cerda, que é um formato de escova mesmo, como se fosse uma escova, tem duas versões. A escova de dente sem a esponjinha e tem a escova com a esponja também na parte de trás, onde você pode utilizar ambos, ou a escova ou a espuminha. Isso é importante trazer para vocês, é interessante, porque provavelmente tenha na unidade, tenha no hospital, e vocês não conheçam, né, essa tecnologia. Se vocês tiverem condições lá no hospital, né, também tiver condições de solicitar para o paciente, até melhor, né, na hora de fazer a higienização oral do paciente. Falando nos cuidados de enfermagem com essas escovas, tá? Ela é de uso único, ela não é compartilhada com outro paciente, isso é óbvio até com os nossos materiais de higiene pessoal. A gente não compartilha nossas escovas de dente um com o outro, certo? Então, a mesma coisa com essas escovas, é de uso único. A validade geralmente é de 24 horas, a cada 24 horas já utilizou a higienização por 2, 3 vezes ao dia ou mais, sendo havendo a necessidade, é descartada no dia seguinte, pegado outro para fazer a utilização, tá? É diário o uso na hora do banho, na hora de higienização do paciente. Quando nós pegamos essas escovinhas, ela geralmente vem num plástico, né? A embalagem dela. É geralmente recomendável identificar a escova com o nome do paciente completo, né, data de nascimento, e o leito onde o paciente se encontra, para não perder, né, o material e não ficar a bangu, ou assim, alguém pegar achando que é de um outro paciente e levar essa escova para um outro paciente que não é aquele que estava usando e trazer a contaminação junto para um outro paciente, tá? Sempre higienizar adequadamente. Após utilizar essas escovas, você pode mergulhar numa solução antisséptica, a própria água, tirar todos os materiais, resíduos que ficam nessa escova, porque fica, né, como se fossem nossas escovas normais, e armazenar num ambiente limpo. Já acabou, coloca lá na embalagem original dele identificada e deixa na gavetinha do paciente. E sempre se atentar à escovação nos cantos da boca, quando for fazer higienização, não somente os dentes, a língua e os cantinhos onde fica lá acumulado as placas e as comidas velhas, resíduos, coisas que não tem que ficar ali, tá? Utilizar aqueles produtos próprios antissépticos, mais conhecido que nós temos, por exemplo, o Cepacol, mas também temos o clorexidina próprio, Bocal também é utilizado, que é o famoso Cariax em âmbito hospitalar, tá? Então, esses produtos próprios para higienização. E por fim, ao terminar de utilizar essas escovas, tá, de aspiração, lava o sistema onde fica conectado lá no sistema de aspiração, fica uma mangueira comprida. Sempre fazer o que? Lavagem com aquele sistema com sorinho, uma ampolinha de soro ou água destilada ou água filtrada, para poder limpar o sistema de aspiração, para não ficar com restos ali na mangueirinha da aspiração e também deixando odor no ambiente, até entupir o aparelho, tá, para poder utilizar nas outras vezes. Se você tiver dúvida relacionada a esse assunto, pode deixar nos comentários. Eu convido você a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente estamos aí publicando os vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.